Nesse vídeo, nós iremos resolver 3 questões de matemática da banca IAUP. Essas questões elas estavam no concurso da Câmara de Itabira, na prova para o cargo de auxiliar administrativo. Assinale a alternativa que é igual à simplificação do radical, raiz cúbica de x ao cubo sobre 8. Essa, gente, é uma questão aqui bem simples, por sinal, certo? Se vocês tiverem conhecimento sobre as propriedades dos radicais, não vão enfrentar nenhuma dificuldade para resolver questões desse tipo. Nesse caso específico, o que nós temos é a raiz de uma razão, certo? Temos aqui o nosso radical e dentro desse radical a gente tem uma razão. Lembrando que uma razão ela é uma divisão e nesse caso essa divisão ela está expressa na forma fracionária, escrita como uma fração. E aí a propriedade dos radicais para esse caso, ele vai dizer que a raiz da razão vai ser igual à razão das raízes. O que é que significa? Veja, vai ser igual à razão das raízes. Então, eu vou ter novamente aqui uma razão e vou ter duas raízes, certo? O índice, ele se mantém, vai ser o mesmo aqui da raiz inicial, só que agora o meu numerador, ele vai ficar aqui dentro de um radical sozinho e o meu denominador a mesma coisa, certo? E aqui a gente consegue resolver cada um desses radicais de maneira separada. Aqui ó, a gente vai simplificar, né? Vai ficar o x. E deixa eu explicar para vocês o porquê que isso acontece. Porque às vezes a gente vem com essa ideia de simplificar, de cortar aqui, cortar ali, e acaba que a gente não entende muito bem o porquê que isso acontece e acaba até fazendo isso em algumas situações que não é permitido. Vejam só, nesse caso a gente tem aqui a raiz cúbica de x elevado ao cubo, né? E a gente simplesmente vai lá, corta, corta e sobra o x. Mas isso acontece por quê? Porque eu posso escrever esse radical aqui, eu posso transformá-lo em uma fração, certo? Posso escrever isso aqui em uma fração, não, desculpa, em uma potência. Eu posso escrever isso aqui em uma potência com um expoente fracionário. Então, eu vou colocar aqui o meu x, certo? E aí, esse expoente que está dentro do radical, ele vai ser o numerador da minha fração que vai estar lá no expoente. E esse outro número, que é o índice do radical, ele vai ser o denominador da fração do expoente. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, certo? Só uma transformação. Então, eu fico com x elevado a 3 sobre 3. Só que 3 sobre 3, uma fração, então a gente tem uma divisão. 3 dividido por 3 vai ser 1. X elevado a 1 é x, certo? Só que para a gente não precisar fazer todo esse processo, por isso que a gente usa essa ideia de simplificar. E aí, ó, vamos lá resolver aqui o denominador da nossa fração, tá? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 a gente vai procurar um número, né, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8. Então vai ser o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, certo? Então ficamos aqui com o número 2 e encontramos para essa questão a letra A como gabarito. Seguindo, vamos para a próxima questão. A questão 22 diz o seguinte: na Câmara de Vereadores de uma determinada cidade, existem 9 vereadoras, número que representa 30% do total de vereadores. Assinale a alternativa que totaliza o número de vereadores e vereadoras. Então, ó, a gente consegue resolver essa questão aqui utilizando uma regra de 3 simples, certo? Então, 30% é a quantidade de vereadoras, certo? E essa porcentagem, ela representa 9. Então, 9 vereadoras correspondem a 30% do total. Só que 100%, que vai ser o total, né? A gente não sabe quantos. Então, a gente vai chamar de x. Basta fazer uma multiplicação cruzada aqui, meio pelos extremos, tá? 30 vezes x vai ser 30x. 100 vezes 9, 900, né? Vamos isolar o x. Então, o 30, ele vai lá para o outro lado dividindo. E ficamos com 900 dividido para 30. Ou, a gente pode simplificar aqui também, 90 dividido para 3, que vai dar 30, certo?
Gabarito para essa questão, letra C, então, a quantidade de vereadores e vereadoras, ou seja, o total, vai ser 30. Terceira questão, certo? É a questão de número 23. Carlos aplicou em um banco R$ 800 com taxa de juros simples de 6% ao ano, para ser retirado após 3 anos. O montante no final do período foi igual a... Então, gente, temos aqui uma questão de juros simples, certo? Juros simples. Para a gente calcular os juros, a gente vai utilizar a seguinte forma, né? Os juros vai ser igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Vamos separar aqui as informações que a questão nos dá. O capital é o capital, né? Capital inicial, o valor que foi investido inicialmente, então vai ser 800. O I, que vai ser a taxa de juros, né? A gente tem ali que é 6%. É importante, gente, quando a gente está falando sobre essas questões de juros simples, juros compostos, que você observe, né? O que é que vem depois dessa taxa. Tá vendo aqui, ó, ele colocou o AA, então a gente sabe que é ao ano, porque isso vai influenciar aqui no tempo, certo? Vejam só, o tempo, ele nos dá 3 anos. Então, a taxa está ao ano, o tempo está ao ano, então posso usar tranquilamente. Mas, caso a taxa ela venha ao ano e o tempo venha ao mês, é preciso a gente fazer uma conversão, porque as unidades elas precisam ser as mesmas, certo? Mas não é o caso dessa questão. E aí, vamos lá, substituir essas informações aqui na nossa fórmula, certo? Então, juros vai ser igual ao capital inicial, que é 800, multiplicado pela taxa 6%. Vejam, aqui eu não posso colocar só o 6, certo? É 6%. Então, eu vou escrever esse 6% já na forma fracionária, que vai me ajudar a fazer os cálculos, multiplicado pelo tempo, que são 3 anos, certo? Vejam que aqui em cima eu tenho multiplicações, eu posso fazer todas essas multiplicações e no final dividir por 100, mas é mais simples eu simplificar, certo? Posso fazer isso porque é multiplicação. Se aqui em cima tivesse alguma soma, eu não poderia fazer dessa forma. E aí a gente fica com 8 vezes 6 vezes 3, certo? Que isso aqui vai dar 144. 144 é a resposta? Não. 144 é os juros. O que a questão pede é um montante. O montante a gente vai obter pela soma do capital inicial mais os juros que a gente encontrou agora, certo? Então, o capital inicial foi 800, mais 144 que foi os juros, a gente tem R$ 944 como sendo o montante final, portanto, gabarito letra D. Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Um abraço e até o próximo vídeo.